crianças! Como é que vocês estão? Eu estou bem e estou aqui animada para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. Se você tem 7, 8 anos ou 8 anos, você faz parte dessa sala. E a nossa aula de hoje diz assim: a boa notícia dos leprosos. Qual será a boa notícia que esses leprosos entregaram? E a nossa revista nesse trimestre, Conhecendo a Vontade de Deus. E hoje, para estrelar a nossa aula, os nossos personagens vão ser 4 leprosos. Você lembra o que é a lepra e o que são leprosos? Eu já contei. A nossa memória em ação, versículo para decorar essa semana, está escrito em Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 14, o finalzinho do versículo diz assim: ame os outros como você ama a você mesmo. Mais uma vez, ame os outros como você ama a você mesmo. Olha só, Deus quer que a gente tenha o mesmo sentimento que nós temos com a gente quer o melhor para nós. A gente tem que querer para o outro também. Então, todo sentimento que nós temos por nós, o quanto a gente se ama, nós precisamos amar as outras pessoas também. Gálatas capítulo 5, o versículo 14. Como eu disse, para contar a nossa história, eu vou usar 4 personagens do Velho Testamento que são 4 leprosos. Os leprosos são pessoas que têm uma doença chamada lepra. E essa doença atinge a pele. Olha só, a pele deles tem várias feridas. E essa ferida pode ser tão séria que pode cair pedaços da pele da pessoa. Então, naquela época, a lepra, no Velho Testamento, não tinha cura. Eles tinham que ficar fora da cidade e se alguém se aproximasse dele, eles tinham que gritar: leproso, leproso, para a pessoa não vir perto, porque a lepra era contagiosa e poderia passar essa doença deles para outras pessoas. Na época dessa história, Samaria ou Israel estava passando por um período de muita fome, porque o exército da Síria tinha cercado o lugar onde eles ficavam. Então, ninguém podia sair nem entrar da cidade. Então, eles não podiam comprar alimento, estava acabando a comida. Tudo estava muito caro. A moeda deles de prata não valia nada, eles não conseguiam comprar alimento. Tudo muito caro. Seu pai já falou isso? Ai, o preço da carne está muito alto, está muito caro as coisas no mercado. Era o que estava acontecendo lá, mas bem pior. Tudo muito caro. E eles estavam com fome, não tinha comida dentro da cidade e muito menos fora da cidade, porque eles comiam o que alguém dava e ninguém estava dando nada e eles estavam com muita fome. E aí esses 4 leprosos tiveram uma ideia. Olha só, eles falaram assim: vamos lá no acampamento do exército que está cercando a cidade. Os sírios, eles eram inimigos, eles estavam lá cercando para ninguém sair da cidade. E eles falaram: vamos lá, se eles nos matarem, a gente já ia morrer de fome. Mas quem sabe eles não matam a gente e a gente consegue comer alguma coisa, porque a gente está com muita fome. Vamos lá, a gente não tem como fazer mesmo, vamos lá. E eles foram lá no acampamento. Quando chegou lá no acampamento, eles tiveram uma surpresa. As barracas estavam vazias, não tinha ninguém lá. Todos os soldados foram embora. Eles tiveram muito medo. Deus mandou como se fosse um som de carruagens, de cavalos, de pessoas. Eles acharam que o povo de Israel tinha contratado um exército. E eles ficaram com medo e fugiram. Mas foi Deus que fez esse som. Fez esse som para eles irem embora mesmo. E todo mundo fugiu, largaram só lá as barracas, o acampamento. E lá no acampamento, sabe o que tinha? Um monte de comida. Olha eles comendo. Tinha comida, os cavalos ficaram lá. E eles começaram a comer felizes. Nossa, a gente estava com fome mesmo, vamos comer. E vamos guardar, tem prata aqui, vamos guardar essa prata, vamos pegar para nós.
E aí um pensou, nossa, mas a gente não pode guardar essa comida só pra gente. Hoje é um dia de uma boa notícia. Vamos lá e avisar pro povo que aqui tem comida, que o exército que estava nos amedrontando, nos cercando, foram embora. Deus fez com que eles fossem embora. Vamos contar essa boa notícia. E eles fizeram isso. Foram até a cidade, contaram que o exército tinha ido embora, que lá tinha muita comida. E aí todo mundo saiu da cidade e correu pro acampamento. Todo mundo pôde pegar comida. E aí naquele dia, com apenas uma moedinha, a população podia comprar 3,5 kg de farinha, o que antes era impossível, porque estava tudo muito caro. Então Deus operou um milagre através da vida desses 4 leprosos, que não resolveram guardar a comida só para eles. Eles eram leprosos, eles tinham muita dificuldade. Eles podiam falar, ninguém liga pra gente, a gente tem que ficar fora da cidade, não vamos ajudar ninguém. Não, eles quiseram dividir e compartilhar. Eu vou ler um texto para vocês, um pedacinho da nossa leitura bíblica. Eu vou ler 2 Reis, o livro que conta essas histórias que eu estou contando para vocês, no capítulo 6 e no 7 também. Mas eu vou ler só um pedacinho do capítulo 7 para a gente treinar a nossa leitura e vocês ouvirem o que foi que esses leprosos fizeram para contar essa boa notícia para o povo que estava também com muita fome. Então, abra aí comigo a sua Bíblia em 2 Reis, o capítulo 7. Eu vou ler no versículo 8. Diz assim: Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra comendo e bebendo. Pegaram a prata e o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: Isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar boas notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas e todas armadas, mas não havia ninguém por ali. E os guardas gritaram, anunciando a boa notícia no palácio. Então, olha que lindo, gente. Que exemplo que esses leprosos nos deram. Eles foram a um lugar que tinha fartura, ou seja, muita comida, mas eles não guardaram só para eles. Eles dividiram e compartilharam, mesmo eles sendo doentes e muitas vezes sendo rejeitados porque eles não podiam ficar junto com o povo. Então, eles demonstraram amor a outras pessoas. E essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que a gente aprendeu nessa história? Fazer a vontade de Deus é fazer o bem para as pessoas. Fazer a vontade de Deus é ajudar outras pessoas, compartilhar a nossa comida, o nosso alimento, pensar nas outras pessoas. Nesse período que a gente está de pandemia, tem pessoas que não estão conseguindo trabalhar direito. Então, se nós pudermos ajudar, doando alimentos, roupas, isso vai ajudar e vai demonstrar que nós somos obedientes à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a gente precisa amar a nós mesmos e também amar o próximo da mesma forma. Ou seja, se eu quero comer uma comida gostosa, uma comida boa, eu tenho que querer que as outras pessoas também tenham alimento. Então, como esses leprosos fizeram, vamos também dividir o que Deus nos deu. Essa é a vontade de Deus. E quem nos ensina isso? Jesus de Nazaré. Ele sempre vai ser o maior exemplo. Aliás, quando ele veio, ele não somente nos deu comida, né? Ele deu a vida dele, ele morreu em nosso lugar. E ele é o nosso maior exemplo. Então, o que a gente faz? Nós vamos pedir para Jesus nos ajudar a ser como aqueles leprosos, ajudar outras pessoas. Vamos falar com Jesus?
Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de aprender mais uma aula. E nós te pedimos, Senhor, que mude o nosso coração, para que a gente possa também dividir as nossas coisas e ser feliz em ajudar outras pessoas. Abençoa os nossos familiares, abençoa, Senhor, os professores, toda a sociedade, que essa pandemia logo se acabe, para que todos possamos viver em tranquilidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a nossa aula. Nós aprendemos aí a história desses leprosos que resolveram dividir o que eles tinham. Fiquem com Deus, um bom domingo, uma boa semana e até mais.